Questão OB 46, questão 1, caderno 1, dia 1, questão 52. Temos, por conta dos danos sofridos em um acidente de trânsito, Jussiara ajuizou contra Carla, pleiteando sua condenação, pagamento de indenização. O julgado procedente pedido, a ré foi condenada a R$ 20.000, título de indenização por danos morais e materiais, transitado em julgado. Carla imediatamente peticiona no referido processo antes de qualquer depósito, oferecendo pagamento de R$ 15.000 com o devido depósito de tal contida e pleiteando o reconhecimento do cumprimento de sua obrigação sobre tal fato. Então, a Jussiara ganhou, a Carla deve R$ 20.000. Aí, depois de transitado em julgado, depois de todos os recursos, Carla imediatamente peticiona no referido processo antes de qualquer depósito, oferecendo pagamento de 15 mil. Ela quer um descontinho depois de tudo, depois de acabou. Aí vamos ver as alternativas A. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, incidirão a multa e o honorário advocativo de 10% sobre o valor devido. Aqui ela está pleiteando o reconhecimento do cumprimento de sua obrigação. Jussiara deverá ser intimada do depósito e, caso impugne o valor, ou seja, não concorde, somente poderá levantar montante total após o juiz decidir sobre suficiência. Ué? Mas o processo já acabou. Está em transitar julgado como assim intimada do depósito, caso impugne. Caso o judiciário não se oponha ao valor ofertado, ainda que inferior à condenação, será reconhecida como satisfeita a obrigação, com consequente extinção do processo. Essa faz sentido, a C faz sentido, mas é estranho. Vamos ver, essa de novo, acho que eu vou errar. D. O cumprimento de sentença depende da expressa manifestação de vontade da parte autora, de modo que Carla não poderia realizar o depósito dos valores devidos antes da intimada para tanto. Não, aqui, por exemplo, se Carla depositasse 20 mil, não precisava, não depende da manifestação de vontade da parte autora. Então a D a gente já sabe que não é. A pode ser a A. A A tá bem simples, mas eu não sei se é 10%. Pode ter um erro no detalhe, assim, sabe? Cada alternativa tá falando uma coisa diferente. Justiário deverá ser intimado e, caso impugne o valor, somente poderá levantar o montante total. Essa aqui tá estranha. Após o juiz decidir a suficiência. Para mim tá entre A e C, eu vou com C. Se a credora concordar ou não se opuser ao depósito voluntário menor do devedor, a obrigação é dada por extinta. Maravilha. Mas e a A? Por que que tá errado? Base de cálculo. Se o depósito judicial for considerado insuficiente, a multa de 10% e os honorários de 10% incidirão exclusivamente sobre a diferença e nunca sobre o total da condenação. Aqui está falando sobre o total devido. Ué, para mim, tá bom. Eu entendi total devido como a diferença já, 20 mil menos 15 mil. Por isso que eu achei que estava. Mas 10% é a porcentagem correta, então. Multa e honorários advocatícios de 10% sobre o total devido. Total, não, é a diferença devida, né? Diferença, saldo remanescente. Aí, a fundamentação para julgar ser correta vem do artigo 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido. Então, o réu tem esse direito de, antes da execução, né, o negócio foi transitado e julgado antes de ser executado, ele pode aparecer e ofertar o que quiser. O autor será ouvido no prazo de 15 dias, podendo impugnar o valor depositado. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão a multa de 10% e honorários advocatícios. Olha só.
O devedor tem a oportunidade de realizar o pagamento de forma espontânea antes de ser executado forçadamente. Se ele reconhece apenas uma parte da dívida, 15 mil, e contesta o restante, ele pode depositar o valor incontroverso em juízo preventivamente. Contudo, se o credor for intimado sobre esse depósito e não manifestar qualquer oposição no prazo legal, tem-se que ele aceitou a quantia como satisfação total do débito. Trata-se de uma aceitação tácita e preclusão lógica, resultando na extinção definitiva do processo. Então ele tem que ser ativo aqui e se manifestar contra, impugnando o valor depositado. Silêncio do credor diante de um depósito menor oferecido pelo devedor configura aquiescência tácita com a quitação. Como as partes estão lidando com o direito patrimonial disponível, se o judiciário aceitar receber menos para encerrar a lide e não impugnar o depósito no prazo legal de 15 dias, com a extinção da execução. Essa regra prestigia a autonomia de vontade e a consensualidade, permitindo que as próprias partes definam o término da execução, sem a necessidade de prolongamentos processuais desnecessários.